Olá, Eli Jordano, Eli Jordana, eu sou Marina Couto, vou trabalhar hoje com vocês a matéria que mais cai em todos os concursos, interpretação de texto. Mas como que eu vou estudar interpretação de texto? Não é uma coisa bem subjetiva e tudo mais? Eu concordo com você, realmente é algo muito difícil de se estudar, porque interpretação de texto depende muito da sua bagagem, depende muito da forma como você lida com o texto lá no momento. Mas tem algumas dicas que a gente pode te dar para que você arrase aí em qualquer prova de interpretação de texto. Vamos lá? Vamos comigo no slide então. Português, interpretação de texto. Então, olha lá. Quando você vai falar de tirinhas ou charges, tá? Então, numa prova de concurso, vestibular, qualquer tipo de prova que você faça que vai cair em interpretação de texto, isso pode cair de diversas formas, tá? Você tem a interpretação de textos mesmo, você tem a interpretação de textos narrativos, é comum cair crônica, é comum cair textos jornalísticos, artigos de opinião, mas é muito comum cair tirinha e charge também. E tirinha e charge, às vezes, não é tão claro quanto o texto lá, né? Aquele texto da crônica ou a própria notícia. Então, o que fazer quando você se deparar com uma tirinha ou com uma charge? Bem, a primeira coisa que você tem que fazer é analisar os elementos imagéticos e os elementos verbais. O que significa? Significa que a tirinha e a charge, elas são tipos textuais sincréticos. O que significa isso? Que eles misturam tema com figura. Então, eles são textos que não são só figurativos e também não são só temáticos. Eles são textos sincréticos, eles misturam esses dois. Então, lá na tirinha e na charge, o que você vai ter? Você vai ter tanto as imagens, ou seja, os elementos de linguagem não verbal, quanto as falas. E aí você tem que reparar em tudo, sabe? A expressão facial da Mafalda, a forma como o Haroldo fala com Calvin, entendeu? A posição do corpo do H. Então, toda vez que cair algum tipo de texto que mescla linguagem verbal e não verbal, você tem que estar muito atento às imagens. Por quê? Porque elas é que vão te levar à interpretação de texto. Além disso, olha lá, nós temos os títulos e as legendas. Então, elementos imagéticos, você viu aí comigo, tá? Então, você vai olhar as imagens. Elementos verbais, você vai olhar o que está escrito. Agora, você tem que olhar o título ou a legenda. Mas por que isso é tão importante? Porque, às vezes, o título da tirinha ou a legendinha que está lá embaixo é que vai te levar ao contexto em que ela foi criada. Às vezes é uma crítica política, vamos supor. E aí, para você entender, você tem que ler aquela tirinha, porque senão vai ficar só a imagem e só a fala. Então, você tem que ler a legenda, você tem que ler o título. E isso vai te levar ao contexto, que é a segunda coisa que nós vamos olhar. E segunda não, é quarta. Vamos lá. Então, vamos lá, que é a data de publicação. Por que a data de publicação, Má? Porque ela... Nossa, hoje eu tô com a caneta péssima aí, vamos lá. Agora vai dar certo. Porque ela é que vai te levar ao contexto da publicação daquilo. E qual que é a importância de saber o contexto? Bem, como eu falei com vocês, a charge, a tirinha, ela tem essa característica de fazer uma crítica, né? Eu citei aqui a Mafalda, citei o Calvin, tem também o H, né? Tem também o Armandinho agora, que tem caído muito nas provas. E o que acontece? O Garfield, todos esses personagens muito comuns em tirinhas, em provas de língua portuguesa, eles têm na sua personalidade, entre aspas, uma crítica, uma sátira muito grande da sociedade.
Então, geralmente as tirinhas, elas produzem o quê? Uma quebra de expectativa. E é essa quebra de expectativa que traz o humor. Só que essa quebra de expectativa, geralmente, existe para trazer uma crítica, uma ironia, fazer uma reflexão acerca de um contexto social. Por isso que é tão importante você olhar a data. Porque se for uma questão política e não for tão evidente, olhando a data, estando antenada aí no que está acontecendo no mundo, você consegue entender sobre o que aquela tirinha fala, tá bom? Então vamos lá. Veja o exemplo. Filhinhos, olha aí comigo, tá? Então aqui você tem a Susanita e a Mafalda, né? Você conhece bem elas. Olha a cara da Mafalda. Filhinhos, é a única coisa que peço à vida. Aí a Mafalda fala assim, oh meu Deus, né? Essa carinha dela. Aí olha que a Susanita continuando sonhando lá com os filhos dela, né? Continuando sonhando com os filhos dela, que ela pede a vida, tá bom? E aí a Mafalda, indiferente aqui, né? Porque a Mafalda, tipo assim, ela, velho, indiferente assim, né? Entre aspas, ela demonstra que não há nem a possibilidade de falar nada. Então, a Mafalda, ela não fala nada, porque ela fica falando, meu Deus do céu, olha os olhos da Mafalda. Porque o apartamento, o carro, a geladeira, a máquina de lavar a roupa, a televisão e tudo mais, eu pensei em pedir ao meu marido. Não pense que sou estúpida. Então, filhos é a única coisa que ela pede, a vida. O resto, ela pede ao marido. Então, você pode perceber aí que, no mínimo, essa tirinha, ela tá falando de um contexto em que você discute sobre os papéis da mulher na sociedade. Então, a mulher, ela é o quê? Ela é taxada muitas vezes, né, de forma até injusta, como aquela que deve ser esposa, mãe e que deve ter tudo do seu provedor, que é o seu marido. Então, em uma sociedade patriarcal e machista, essa seria a função da mulher. E aí, a Susanita, o que ela faz? Ela vai lá e fala, né? Ai, filhinhos, é a única coisa que eu peço na vida. E aí você cria aquela expectativa de que, então ela vai ser diferente, né? Ela quer o filho por amor e tudo mais. Mas aí, olha lá, no último quadrinho ela fala apartamento, carro, geladeira, máquina de lavar, roupa, máquina de lavar a roupa e televisão e tudo mais, ela vai pedir pro marido. Então, na verdade, ela quer muita coisa, ela quer ficar em casa e o marido dela trabalha e dá as coisas para ela. Então, ela reforça esse papel aí da mulher, que, na verdade, é uma crítica a essa visão de que a mulher só serve para isso. Fechou? Fechou. Agora vamos à questão. Olha aí comigo. A personagem principal da tira, lembra que eu falei com vocês da importância do contexto, né? Mafalda, escrita e desenhada pelo cartunista argentino Quino entre 1964 e 1973, é uma menina preocupada com a humanidade. Então, olha a cara da Mafalda lá na tirinha, olha comigo aí, ó. Tá vendo? Ela é preocupada com a humanidade, diferente da amiga dela, que é preocupada com ela mesma. Você entendeu isso? Então, vamos lá, volta comigo aí. E a paz mundial que se rebela com o estado atual do mundo. Já sua amiga, Susanita, é uma garota fútil e fofoqueira. Gente, é muito engraçado isso, né? Porque você pensa, no mundo real, a Mafalda, essa mulher preocupada com a humanidade, com a paz mundial e tudo mais, ela não seria amiga da Susanita. Então, até isso o cartunista pensou. Porque ele falou assim, eu vou colocar uma figura em oposição à outra para eu conseguir fazer as críticas, entendeu? Então vamos lá. Enquanto a Mafalda é essa pessoa que se preocupa com o ser humano, a Susanita tem o único objetivo na vida de encontrar um marido rico e de boa aparência. Então ela é fútil, tá? Ela é fofoqueira e já a Mafalda, ela é preocupada com a humanidade e com a paz mundial. Agora vamos lá.
Quanto ao diálogo entre as duas personagens, tu tá perguntando do diálogo, e levando em consideração os aspectos verbais e não verbais da tirinha acima, pode-se concluir, exceto... Vê aí, faz aí. E aí, deu certo? Tantararam. Então vamos lá comigo, ó. Oh, tá em mim, né? Não. Vamos lá. No terceiro quadrinho, ao dizer que não é estúpida, a personagem Susanita acaba conferindo humor ao quadrinho ao demonstrar a divergência entre a sua fala e a sua atitude. Então volta ali lá no quadrinho, ó. Então você tem aqui a fala dela e depois a outra... né, de que ela só queria o filhinho e tudo mais, e aí depois ela quer tudo do marido, e aí... Oh, dei spoiler, né? Então vai. E aí ela vem e faz o que na última? Muda a sua atitude. Então isso aí faz com que haja o humor, né? É o que eu falei com vocês que chama quebra de expectativa. Então essa é verdadeira. A letra B é a resposta, você já tinha acertado aí, mas a gente vai voltar nela. Mas vamos primeiro para C. A personagem Mafalda, no primeiro quadrinho, expressa impaciência quanto às opiniões de Susanita. Volta lá comigo também, ó. Olha aqui a impaciência da Mafalda, tá vendo? Ai, meu Deus. Ela vira os olhos. Ai, meu Deus, tá vendo? Então, vamos lá. Então, sim, ela expressa impaciência. Levando em consideração o último quadrinho, é possível afirmar que Susanita demonstra grande interesse, sim, em conseguir bens materiais no futuro. Sim. Agora vai lá. A personagem Mafalda, tendo em vista sua personalidade, demonstra despreocupação em relação ao que Susanita pretende para o futuro? Olha lá. Ela não fica despreocupada, ela fica assim, velho, olha isso. E aqui ela fala, ai meu Deus, que falta de paciência. Então, e levando em consideração também, olha lá, o enunciado falava assim, levando em consideração a sua personalidade. Qual que é a personalidade da Mafalda? Ela é humana, ela se importa com a paz mundial, então ela não vai querer reforçar esse estereótipo feminino. Então é óbvio que ela não vai ficar despreocupada, porque uma das características das pessoas humanas, com espírito humanitário, é a preocupação com o outro e com a mudança do meio social. Fechou? Então, nas tirinhas, o que eu tenho que olhar, Má? A linguagem verbal e a linguagem não verbal, tá? Então, os elementos imagéticos, as figuras, as expressões das personagens, tá? A forma como eles até se posicionam. Veja que a Mafalda, ela fica o tempo todo assim, tipo, velho, entendeu? E aí a Susanita... com aquela cara de sonho, depois ela fala sim, porque ela tem aquele interesse, tá bom? Então, na tirinha eu preciso olhar as imagens, as falas, o título ou a legenda, tá bom? E a data de publicação. Fechou? Fechou, Má. E agora? Agora vamos para um dos meus gêneros preferidos, que é muito cobrado também nos concursos e vestibulares e todas as provas de língua portuguesa, que é o gênero lírico. O gênero lírico, ele costuma criar nas pessoas uma certa resistência, sabe? O povo fala assim, eu não gosto quando cai gênero lírico, quando cai poema, quando cai música, porque eu não entendo muito bem. Mas, na verdade, ele é muito mais fácil, né? O texto poético, ele é... Eu não vou dizer que ele é mais fácil, mas ele é mais gostoso, tá bom? Então, vamos lá ver agora o que fazer com os gêneros literários. Ou seja, com textos como poemas, músicas, em que nós temos aí o gênero lírico. Fechou? Vamos lá. Interpretação de gênero lírico. Então, aqui dentro do gênero lírico eu tenho o quê? Poema, tá? Eu tenho também música, ok? A primeira coisa que você vai olhar, então, é o autor do texto. Tá,
Má, por que eu vou olhar o autor do texto? É simples. Vamos supor que caia lá um texto de Gonçalves Dias, né? Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Você olha e você tá ligado que Gonçalves Dias faz parte do romantismo brasileiro. Aí você pensa, o romantismo no Brasil, ele ocorreu quando? Quando eu tinha um processo de independência do nosso país. Então era muito importante falar da pátria, porque nós íamos nos tornar uma nação. Então, por que o Gonçalves Dias fala que no Brasil tem palmeiras onde canta o sabiá, que as aves que gorjeiam no Brasil são muito mais bonitas do que as aves que gorjeiam lá em Portugal, onde o Gonçalves Dias estava quando escreveu Canção do Exílio? Então, ele fala isso porque ele está num contexto em que a valorização da pátria, dos elementos genuinamente brasileiros, é que importa. E aí, quando eu sei quem é o autor, eu consigo fazer essa ligação. Então é muito mais fácil ler a pergunta e já achar a resposta. Fechou? Então vamos lá. E a segunda coisa, Má, é ficar atento ao contexto artístico em que o texto foi composto. Isso dialoga aqui direitinho com a questão do autor. Então vamos lá. Aí vamos supor que cai, então, Gonçalves Dias lá, Minha Terra tem Palmeiras onde canta sabiá. E aí cai a nova Canção do Exílio lá, de Drummond. E aí lá no Drummond, o que eu tenho? Eu tenho, em Carlos Drummond de Andrade, um contexto modernista. Aí se eu tenho dois textos, vamos lá, vai cair provavelmente alguma coisa relacionada à intertextualidade desses textos. Aí eu tenho um texto do romantismo lá, Minha Terra tem Palmeiras onde canta sabiá, e eu tenho a nova Canção do Exílio aqui, de Carlos Drummond de Andrade. E aí o que acontece? Eu tenho romantismo e modernismo. No romantismo, eu tenho a criação da identidade nacional. Então, eu vou construir a identidade nacional. Então, o que o Gonçalves Dias faz? Ele exalta o Brasil. É o que nós chamamos de nacionalismo ufânico, não é? Aquele nacionalismo exagerado, exacerbado. Por isso que a terra tem palmeiras onde canta o sabiá, entendeu? Nossos bosques têm mais vida, nossas vidas têm mais flores, né? Você sabe que tem uma estrofe inteira de Canção do Exílio que está lá no hino nacional, de tanto que exalta a pátria, esse poema de Gonçalves Dias. Então nós estamos aqui no romantismo, exaltação, nacionalismo exagerado. Aí depois eu tenho qual contexto? Eu tenho o modernismo, que é lá em Drummond. O que ocorre no modernismo? Nós temos a reconstrução da identidade nacional. A galera do modernismo fala assim, tudo que nós fizemos até agora foi imitar Portugal. Precisamos então de uma literatura nossa. Precisamos então falar do Brasil, mas não de maneira idealizada como os românticos. Precisamos falar do Brasil a partir do viés crítico. Então é isso que o Drummond vai fazer. Então, muito provavelmente, a pergunta lá vai te falar disso. Vai falar que os textos dialogam entre si, mas que, embora existam esses pontos em comum, eles são divergentes, né, na análise do contexto nacional. E aí, pensa comigo aqui, cara, se você sabe o romantismo e se você sabe o modernismo, você está de olho lá no contexto, você nem precisa pensar na hora da prova, porque você... lembro lá de Marina, arrasei nessa questão, entendeu? Então, o que acontece? Olhar o contexto artístico é muito importante. Vamos lá, então, agora para a próxima parte aí. Então, o que mais que eu preciso fazer? Os aspectos formais do texto, tá? Quando eu falo de aspectos formais, eu falo de recursos estilísticos, ok? Figuras de linguagem, metrificação, lembra? Contagem de rima poética, metrificação, rima, tudo isso são aspectos formais do seu texto. E você tem que olhar tudo isso, porque pode cair, por exemplo, uma figura de linguagem. Nós já falamos das figuras de linguagem. São bonitas demais. E aí ele vai te perguntar exatamente sobre aquela figura, vamos supor, né? Aí cai lá, mar salgado,
Quanto de teu sal são lágrimas de Portugal? E aí você pega o poema de Fernando Pessoa e tá marcado lá, ó mar salgado. E aí te pergunta acerca dos aspectos formais do poema acima, tá? Qual figura de linguagem está presente no trecho destacado e o que ela significa. Então, às vezes, você até sabe que é apóstrofe, mas você tem que entender o que aquilo significa. Você tem que entender que Fernando Pessoa estava lá falando, olha, graças às grandes navegações, ao contexto das expedições marítimas, nós perdemos muitas pessoas, tá bom? Por isso que no mar salgado, aquele sal vem das lágrimas de Portugal, porque nós sacrificamos muitas pessoas para ter o Império Português, né, expandido, faltou a palavra, graças às expedições marítimas. Fechou? Fechou, Má? Agora vamos lá. O que mais que eu preciso fazer é olhar os diálogos possíveis que esse texto tem com outras obras, tá? Intertextualidade é talvez o mais cobrado dentro das questões que envolvem gênero lírico em provas de interpretação de texto. Fechou? Vamos para um exemplo? Vamos lá, então. Veja o exemplo a seguir. Leia os textos para responder às questões. Então, você conhece essa cantiga de roda, olha, faz tempo que você ouvia isso. Terezinha de Jesus, de uma queda foi ao chão, acudiram 3 cavaleiros, todos de chapéu na mão. Aí, lê aí, tá? O primeiro foi seu pai, o segundo seu irmão, e o terceiro foi aquele que a Tereza deu a mão, tá bom? Então, beleza. Então, pai, irmão e um homem aí que você entende que seja o marido, tá? Então, veja, você tem pai, irmão, marido, e a Tereza tem que dar a mão a essas figuras masculinas aí. Você tem, então, uma representação de figuras masculinas. E uma mulher que precisa deles para se levantar. Fechou? Fechou, Má? Agora vamos lá, ó. Conhece essa música aí? É do Chico Buarque, é muito bonita. O primeiro me chegou como quem vem do florista, trouxe um bicho de pelúcia, trouxe um broche de ametista. Aí, você vai aí, ó, cantando e tal, tá vendo? Então, o primeiro vem, traz um tanto de coisa, ó, traz flor, traz bicho de pelúcia, traz broche. O que ele faz? Conta suas viagens e as vantagens que ele tinha. Mostrou o relógio, chamava ela de rainha. Me encontrou tão desarmada que tocou meu coração, mas não me negava nada. E assustada, eu disse não. O segundo me chegou como quem chega do bar. Trouxe 1 litro de aguardente, tão amarga de tragar. Indagou do meu passado, cheirou minha comida, vasculhou minha gaveta, me chamada de perdida. Me encontrou tão desarmada que arranhou, olha aqui, arranhou, tocou, arranhou meu coração, mas não me entregava nada, e assustada, eu disse não. O terceiro me chegou como quem chega do nada, não me trouxe nada, nada me perguntou. Eu não sei como ele chama, mas entendo o que ele quer. Se deitou na minha cama e me chama de mulher. Foi chegando sorrateiro, e antes que eu dissesse não, se instalou feito um poceiro dentro do meu coração. Ó, muito bonito, né? Agora vamos lá. Ó, Terezinha de Jesus, chama Terezinha. E essa outra música aí, que é do Chico, olha só, ela tem o mesmo nome. Então, ela tem o mesmo nome. Ela também chama Terezinha. E aí, então, você tem aqui, ó, já os elementos de uma intertextualidade. Além disso, lá em Terezinha, a cantiga de roda, você tem 1, 2, 3 elementos masculinos, não é? Aqui também, ó, o primeiro, 1, o segundo, 2, o terceiro, 3. Então, você tem 3 figuras masculinas aí também. Gente, olha que bonita essa música do Chico Buarque. Dialogando diretamente lá com Terezinha, ó.
Pensa, cara, é muito massa, né? Então vamos lá, vai aí na questão comigo, Mar. Criada no século XIX, a cantiga de roda Terezinha de Jesus demonstra o contexto social da época, então lembra que eu falei com você para olhar isso, e evidencia o papel representado pela mulher naquele período. Já a canção do compositor Chico Buarque, eu vou colocar aqui de outra cor para não ficar... Vou colocar com marca-texto, você é a louca do marca-texto. Chico Buarque, presente na obra Ópera do Malandro, tá? Se puderem ouvir as músicas da Ópera do Malandro, ouçam, porque são muito bonitas. Escrita no século XX, traz uma releitura, olha a intertextualidade, acerca desse papel, tá bom? Então, ó, a primeira música evidencia o papel representado. Então, a primeira música evidencia o papel representado pela mulher no século XIX, ou seja, 1800 e pouco, tá bom? E a segunda música faz o quê? Uma releitura desse papel, dando à mulher o quê? O lugar de fala. Por quê? Porque lá no último verso de cada estrofe, lembra, ela fala assim, e assustada disse não. Então, olha, se instalou, quer ver? E assustada eu disse não. E assustada eu disse não. E aqui, ó, antes que eu dissesse nada, se instalou feito pulseiro dentro do meu coração. Ó, e um coração bonito, tá bom? Agora, olha aí. Com base na análise das duas obras, assinale a alternativa incorreta. Então, você reparou aí que você tinha duas músicas, você tinha que parar e pensar no título da música que dialogava com a outra, então você ia ver os elementos de intertextualidade, você ia ver os aspectos formais, tá? 1, 2, 3 lá em Terezinha de Jesus, 1, 2, 3 lá em Terezinha de Chico Buarque, tá? E aí você vai fazer o quê? Você vai, então, levar a essa discussão e nós vamos, então, à pergunta. Olha aí. Marcar incorreta. A submissão feminina na cantiga de roda é ilustrada pelos versos que expõem a dependência da personagem Terezinha das figuras masculinas no âmbito familiar. Na segunda estrofe, ao comparar a chegada do segundo pretendente a 1 litro de aguardente tão amarga de tragar, o eu lírico deixa subentendido um relacionamento abusivo. Embora sejam de períodos distintos, em ambos predomina a visão de submissão feminina, o que pode ser comprovada pela atitude da figura central dos textos. Assim como os 3 cavalheiros que acudiram Terezinha com o chapéu na mão, o primeiro pretendente retratado na canção de Chico Buarque representa um padrão de comportamento típico de sociedades patriarcais. Pensa aí. Tararam, tararam, tararam. E fomos a nossa resposta. Então vamos lá. Letra A. A submissão feminina na cantiga de roda é ilustrada pelos versos que expõem a dependência, né? São, olha lá. Cantiga de roda, Terezinha de Jesus. Então aqui, ó, ela deu o pai na mão. Ela deu o pai na mão. Ela deu a mão ao pai, ao irmão, mas na verdade ela deu ao marido. Então aí, verdadeira. B. Na segunda estrofe, ao comparar a chegada com o litro de aguardente, tão amarga de tragar, olha lá, dá um relacionamento abusivo. Então, o litro de aguardente, tão amargo de tragar, indagou do meu passado, ó, e aí ele arranhou, então machucou. Ele cheirou as gavetas, né, cheirou a comida, vasculhou as gavetas. Então, era uma pessoa que não respeitava a liberdade dessa mulher. Assim como os 3 cavalheiros que acudiram Terezinha com o chapéu na mão, o primeiro pretendente retratado na canção de Chico Buarque apresenta um padrão de comportamento típico das sociedades patriarcais. Olha, se você lembrar lá da charge da Suzanita, você vai me falar, da Mafalda e a Suzanita, você vai falar que era exatamente o que a Mafalda queria, né? Olha lá comigo a canção. O que ele fez? Ele trouxe tudo para ela, deu tudo para ela. Isso aqui é um padrão, né? Aquilo que o homem tem que ser o provedor da mulher. Mas essa mulher não quis isso, olha, ela falou que ele não negava nada, então ela não quis. Então vai lá. Letra C, a resposta. Embora sejam de períodos distintos, são... Em ambos predomina a visão de submissão feminina? Não, não, não. Por que não? Porque lá na canção do Chico Buarque, a mulher fala.
ela fala, ela escolhe, tá bom? Ela diz, entendeu? Não é igual a Terezinha lá, que só dá a mão ao pai, ao irmão ou ao marido. Ela não dá a mão simplesmente, ela fala, não, eu não quero. Eu disse não, entendeu? Então, em resposta, letra C de como é bom estudar português. Agora vamos então ao exercício proposto. Vamos ler aí, vai. Para resolver as 3 questões. Só para a gente ter também algo que não é de gênero lírico ou tirinha. Então vamos lá, lê aí comigo. Mercadinho em Pernambuco tem prateleira com alimentos para quem tem fome. O estabelecimento diminui o desperdício e mata a fome dos mais necessitados. Diariamente, desperdiçamos alimentos, muitas vezes por causa de sua aparência, porque estão feios, que poderiam alimentar pessoas que passam fome. O fato é que nunca produzimos tanto alimento como hoje. Mesmo assim, famílias inteiras convivem com a despensa e a geladeira vazias. É por isso que estamos aplaudindo de pé a iniciativa da Maíra Mouzinho e do Jackson Moro, proprietários do Mercadinho em Petrolina, no Agreste de Pernambuco. Eles decidiram, eles quem? A Maíra e o Jackson Moura, doar os alimentos que ficam parados nas prateleiras para os necessitados. Maíra e Jackson colocaram na prateleira especial na entrada do estabelecimento, onde são disponibilizados gratuitamente arroz, feijão, frutas, pão, legumes e verduras para pessoas em situação de vulnerabilidade social. Em uma placa no local, informa que se a pessoa tiver fome pode pegar o alimento de forma consciente, pois mais pessoas têm fome. A iniciativa tem dado muito certo e atraído novos colaboradores. Alguns clientes passaram a trazer eles próprios alimentos para manter a estante sempre cheia. Nessa corrente do bem, todo mundo ganha. A comunidade diminui o desperdício de alimentos e mais pessoas terão o que comer. Cada cidadão tem ajudado como pode. Muito legal essa iniciativa aí do Mercadinho em Petrolina. Agora vamos às questões. De acordo com o texto, ao disponibilizar alimentos gratuitamente no Mercadinho, não... Resposta letra A. Muito bem. Olha, lá fala que todo mundo ganha. A comunidade diminui o desperdício, os alimentos, as pessoas têm o que comer, todo mundo ajuda, mas não fala nada sobre aumentar, tem atraído novos colaboradores, tá vendo? Mas não tem nada falando sobre aumentar a quantidade de clientes. Então aí, resposta letra A. Agora vamos para o número 2. Releia o trecho a seguir. Eles decidiram doar os alimentos que ficam parados nas prateleiras para os mais necessitados. A palavra destacada se refere a... Olha lá, eu até já fiz. Eles quem? Maíra Mouzinho e Jackson Moura. Muito legal essa questão aí também. Isso é muito comum em concurso, tá? Então aí Maíra Mouzinho e Jackson Moura. Muito bem. Agora a última questão só para você ficar felizão. Assinale a alternativa em que as palavras destacadas representam uma ação, então um verbo, e uma qualidade, um adjetivo. Então essa aí já é mais sobre os aspectos formais. Então vamos lá, o estabelecimento diminui, verbo, o desperdício, substantivo, e mata a fome dos mais necessitados. Então aí eu tenho verbo substantivo de novo, então não é essa. Eles decidiram doar os alimentos, então... Tenho aí o verbo, né? Decidiram doar também os alimentos que ficam parados. Opa, eu tenho aqui, ficam parados nas prateleiras para os demais necessitados. Então, eu tenho ficam parados e eu tenho também aí o verbo decidiram doar. Aqui, mas aí eu tenho depois o quê? Um substantivo aqui. E onde que eles ficam parados? Nas prateleiras, então aqui é um advérbio, tá bom? Então, como eu tenho verbo, mas não tenho o adjetivo. Maíra e Jackson colocaram uma prateleira, o verbo especial. Especial aqui, adjetivo. Então, aí eu tenho a resposta letra C,
que colocaram prateleira, só que a prateleira especial, adjetivo. Fechou? É isso, galera. Então, é isso. Estamos aí. Conto com vocês até a próxima aula. Arrasem em interpretação de texto, isso sempre cai. Má, como é que eu posso estudar a interpretação de texto? Bem, além do nosso material aí de apoio, tá? Que tem várias questões, aí você vai fazer todas elas, é bom que você sempre faça a interpretação de texto, sempre, sempre. Toda vez que você vai estudar uma matéria, aí você chega, para um tempo e faz 10 questões de interpretação de texto, fechou? Porque a interpretação de texto, ela requer prática. É isso, galera. Aquele abraço, até a próxima aula.